Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidar você a se colocar de pé mais uma vez. Costumeiramente eu queria fazer uma oração com você. Ore comigo nessa hora. Pai, nós te agradecemos uma vez mais pelo privilégio de estarmos na tua casa. Obrigado, meu Deus, por nos reunir nessa noite, impulsionados pelo teu Espírito Santo, a estarmos aqui para oferecermos esse culto ao Senhor. Nós somos gratos a Ti pela preservação. Obrigado pelo cuidado, obrigado pela provisão, obrigado pela saúde, obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós te agradecemos. Nosso Deus, como igreja do Senhor, nós unimos a nossa fé nessa hora, repreendendo todo mal, todo espírito de engano, todo espírito de confusão, todo espírito de atrapalho, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Nós comandamos no mundo espiritual, ordenando, desfazendo as forças das trevas, ordenando que toda treva seja dissipada nessa hora, que todo mal se recue, em nome de Jesus. Nós usufruímos dessa autoridade no Teu nome, nosso Deus, e juntamente nós nos declaramos nessa noite abençoados, amém, e graças a Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você em Gênesis capítulo 26. Gênesis é o livro dos princípios, é o livro do início, começo. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Quem encontrou para dizer amém? Aí, o texto está na tela aqui também, parece ser a mesma versão minha. E havia fome na terra, além da primeira que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei de Gerar, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora nós vamos para o versículo 12. O versículo 12 diz que: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Pode tomar o seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que nós estamos em uma campanha, e numa campanha como essa, todos nós temos uma expectativa. E eu acredito que é natural, é comum, é muito bom que eu e você tenhamos uma expectativa de conquistar algo, expectativa de construir algo, expectativa de empreender, expectativa, da realização de sonhos. Isso é muito legal, é muito bom, excelente. Mas me permita contar um rápido testemunho antes de entrarmos na mensagem do texto. Me permita conscientizar você de algo importante nessa noite. Quando me converti, eu tinha um sonho, eu tinha um desejo, eu tinha uma vontade no meu coração. Quando me converti, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E por que é que eu queria ser batizado com o Espírito Santo? Porque eu queria falar em outras línguas. Eu queria ser batizado no Espírito Santo porque eu ouvi os irmãos orando e alguns começavam a falar em outras línguas. E eu achava aquilo, então, falei, poxa, o fogo descendo, a presença de Deus descendo e tomando os irmãos, e eles começavam a falar em outras línguas.
Então eu queria ser batizado no Espírito Santo para falar em outras línguas. E eu busquei por isso. E eu fui batizado no Espírito Santo. Mas eu não falei em línguas. Dos 9 dons descritos em 1 Coríntios capítulo 12, Deus me batizou com o Espírito Santo e me deu um: palavra de sabedoria. E eu comecei a buscar o Senhor, porque o que eu queria era falar em outras línguas. E eu continuei com essa busca, incessantemente pedindo a Deus: Deus, eu quero falar em outras línguas, eu quero falar. Eu vi os irmãos orando, e quando nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, a evidência desse batismo mais aparente é quando alguém fala em outras línguas. Então, eu queria falar em outras línguas e continuei buscando, irmãos, e Deus me deu o dom de falar em outras línguas alguns anos depois. Mas eu só fui receber esse dom quando eu entendi uma importante lição. E é isso que eu gostaria de conscientizar você nessa noite. Antes de Deus me dar aquilo que eu quero, eu preciso caminhar na direção que Ele quer. É importante que eu e você entendamos essa lição valiosa nessa noite. E agora voltamos para o texto. Diz a palavra do Senhor aqui, que Isaac semeou naquela terra. O versículo 12 do texto a ênfase desse texto está no versículo 12. Que Isaac semeou nessa terra e ele teve uma colheita extraordinária. Ele colheu, ele semeia uma semente e a cada semente ele colhe 100. É uma colheita extraordinária, não é uma colheita comum, não é algo normal, é algo extraordinário. E a pergunta é: qual de nós, ou quem de nós não gostaria de viver ou desfrutar de algo extraordinário nesse ano? Qual seria a pessoa que não gostaria de ter uma colheita extraordinária neste ano de 2024? Todos nós, com certeza, queremos ser abençoados, queremos ser agraciados, queremos ter uma vida extraordinária nesse ano, não é verdade? Mas eu quero provocar você a pensar além do dinheiro. Eu quero provocar a sua mente a pensar nessa noite além de uma vida financeira, além de posses, além do dinheiro, além de riquezas. Porque existem pessoas que têm dinheiro, mas não tem com quem gastar, não tem com quem desfrutar. A família foi embora, os filhos foram embora. Tem dinheiro, mas não tem saúde para viver a vida. Tem dinheiro, mas não tem amigos. Tem dinheiro, mas não tem alegria. Tem dinheiro, mas não tem o prazer para desfrutar de uma vida abundante, de uma vida extraordinária. Então quero provocar você a pensar além do dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência. Mas o texto que nós lemos, o texto da palavra de Deus, a mensagem de Deus para essa noite, eu trago um tema para ela: uma colheita extraordinária. Para esse ano de 2024, nós estamos profetizando sobre o mês de novembro. Para este ano de 2024, eu quero ser profeta do Senhor na sua vida. Há uma colheita extraordinária, de acordo com o texto que nós lemos. E para entrarmos na mensagem, eu quero propor uma pergunta para você pensar comigo e nós desenvolvermos a mensagem. O que eu preciso, já que eu sei, de acordo com o texto, que Deus tem preparado uma colheita extraordinária para o ano de 2024, a pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu preciso para viver uma vida extraordinária? O que eu preciso para desfrutar
dessa colheita extraordinária que Deus tem preparado? Essa é a pergunta. E em resposta a essa pergunta, eu compartilho com você nessa noite a primeira lição que o texto nos ensina. O que eu preciso para desfrutar de uma colheita extraordinária, de acordo com o texto que lemos. Eu preciso ouvir a Deus. Simples. Eu preciso ouvir a Deus. Diz o texto que lemos que o Senhor apareceu e disse. Deus falou. E quando Deus fala, alguém precisa ouvir. Se eu quero desfrutar de uma colheita extraordinária nesse ano de 2024, eu preciso ouvir a Deus. E eu preciso entender que eu preciso ouvir repreensão. Porque o texto diz que Deus falou com Isaac, não, há uma repreensão, não desças ao Egito, não é todo mundo que gosta de ouvir não é verdade? Todo mundo gosta de ouvir sim, quero fazer assim, faz. Quero ir para lá, vai. Quero fazer desse jeito, faz. Quero vestir assim, veste. Quero fazer desse jeito, faz. Todo mundo gosta de ouvir um sim, mas nem todo mundo gosta de ouvir não. E se há alguém nessa noite que quer viver algo extraordinário em 2024, precisa ouvir a Deus. E muitas vezes Deus vai dizer para nós: não faça, não vai, não saia, não se vista assim, não se comporte assim, não viva assim, não invista aí, não faça isso, não mude isso. Eu preciso ouvir o não. Não desças ao Egito. Isaac precisou ouvir a Deus, e ele teve que ouvir um não desças, não faça assim, não é para lá que eu quero que você vai, não faça isso, eu preciso ouvir a repreensão. Isaac precisou ouvir não só a repreensão, mas ele precisa também ouvir, pastor, a orientação. Há uma orientação no texto para ele também no versículo 2: habita na terra que eu te disser. Há uma orientação aqui, Deus está orientando, e tem muita gente que não gosta de receber orientação. Como é que nós vamos desfrutar de algo? Como é que nós vamos construir? Como é que nós vamos viver se não houver uma orientação? Se nós não conseguirmos ouvir um ensino? Isaac precisou ouvir a Deus e ele teve que ouvir uma orientação. Deus deu uma orientação para ele: olha, não desça para o Egito, porque tenho algo grande para você. Então quando Deus disser para você não, você não vai. E quando Deus disser para você: olha, fique aonde eu estou mostrando para você que você deve ficar. Quando Deus der uma orientação para você, você deve ouvir a Deus. Se eu quero viver algo extraordinário, se eu quero ter uma colheita extraordinária, eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso ouvir a repreensão, eu preciso ouvir a orientação, e eu preciso ouvir também a direção que Deus vai dar. Deus deu uma direção para ele aqui. Versículo 3: peregrina nesta terra. Olha só a direção que Deus está dando para ele. Deus está dando uma direção para ele. Você vai morar nessa terra, eu quero que você peregrina nela. Anda nessa terra, observe essa terra, se atente a essa terra, caminhe por essa terra. Não é para ir para o Egito, mas é para ficar nessa terra. Deus está dando uma direção.
E Deus sempre vai nos dar uma direção através da sua palavra. Deus sempre vai dar a direção para os seus servos, para os seus filhos. Há sempre uma direção de Deus para nós através da sua palavra. Eu preciso ouvir a Deus. Sabe, há anos atrás, eu e minha esposa, nós queríamos ter a nossa casa própria. Eu me lembro muito bem disso. Nós morávamos em uma edícula no fundo da casa da minha tia. E nós orávamos muito pedindo que Deus nos desse a nossa casa própria. Eu já tinha me convertido, estava na igreja. E eu me lembro muito bem que o salário que eu ganhava era um salário que nós, na época, fizemos uma matemática lá e pensamos assim: olha, se a gente apertar um pouquinho, dá para sobrar um valor, e esse valor que sobra um pouquinho vai dar para pagar uma parcela por mês. Todavia, eu era jovem e eu precisava estudar e evoluir e crescer. Eu entendi que eu precisava fazer uma faculdade também. Só que se eu fizesse uma faculdade, eu não conseguiria comprar a casa, porque a parcela, o valor que sobrava, ou ia dar para pagar a parcela da casa, ou ia dar para pagar uma parcela, uma mensalidade de faculdade. E aí eu pensei: e agora? O que eu faço? Eu preciso da casa, mas eu também preciso de uma formação acadêmica, algo que me profissionalize. E aí, como eu já estava na igreja, muita gente falava assim: ó, esse menino vai ser pastor, você vai ser pastor, você vem chamado para ser pastor. E aí eu comecei a pensar: poxa, mas e agora? Será que eu faço uma faculdade secular? Será que eu faço uma faculdade teológica? Ou será que eu compro uma casa? E aí ficou a dúvida, irmão, porque eu sabia que não dava para fazer as três coisas juntas. Ou eu tinha que fazer uma ou outra. Sabe aquela matemática dos 5 pães e 2 peixinhos? Né? A gente faz conta com aquilo que a gente tem. Então, quando eu olhava o que eu tinha, eu pensava: ou eu faço isso, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. E um dia, nós saímos de um culto como esse, e eu saindo daqui, eu tinha um Quarcinho ano 2000, primeiro carro que Deus me deu na época, e nós saímos daqui, e nessa igreja tinha um homem, muito usado por Deus, tinha um profeta aqui, que tinha o dom da profecia, e nós saímos do culto, ele saiu com a esposa dele, e nós oferecemos carona para ele, nós buzinamos: ô varão, pai, você está indo para onde que é carona? Ele falou: não, está na bênção, vai em paz, eu vou ir caminhando, vai conversando com a minha esposa. E nós insistimos com ele: não, vamos com a gente, não, pode ficar em paz, vai. Minha esposa gritou assim para ele: irmão, ora por nós para que Deus possa nos abençoar com a nossa casa, a gente quer comprar a nossa casa, ora por nós. Nunca vou me esquecer dessa palavra desse irmão. Ele virou assim e disse: fala para o seu esposo ir para a escolinha, estudar para ser pastor, porque depois que ele for para a escolinha estudar para ser pastor, Deus vai dar casa, Deus vai dar carro, Deus vai dar bens, Deus vai dar dinheiro. Irmãos, direção. O que eu fiz? Fui para a escolinha. Fui para a escolinha estudar para ser pastor. E a casa que eu financiei 35 anos para pagar, nós pagamos em 7 anos. Para muitos o 7 pode ser coincidência, mas para mim não é. O 7 para mim tem um significado. Se eu quero desfrutar de uma colheita extraordinária, a primeira lição que o texto nos ensina: eu preciso ouvir a Deus. Pastor, o que eu preciso para viver uma colheita extraordinária? Em segundo lugar, eu aprendo com esse texto. A segunda lição é: eu preciso depender de Deus. Eu preciso ouvir a Deus, mas em segundo lugar, eu preciso depender de Deus. E quando eu penso em dependência, irmãos, eu aprendo que dependência exige fé. Porque se a pessoa não tiver fé, ela não depende. Se ela não acreditar, ela não depende. Para depender, ela tem que acreditar. Ela tem que acreditar que é possível.
Ela tem que acreditar que vai acontecer algo. Ela tem que acreditar que Deus vai dar um jeito, vai abrir uma porta, vai abençoar, vai fazer chover. Foi o que aconteceu com Isaac. Para ele depender de Deus, ele teve que acreditar nessa palavra. Dependência exige fé. Isaac acreditou que Deus seria com ele e o abençoaria. O Egito, aos olhos humanos, seria o caminho mais fácil para Isaac. Quando nós estudamos geografia bíblica, a gente entende isso. Por que o Egito seria um local ideal para Isaac ir? Gerar, não. Egito era terra fértil, Gerar era vale, era deserto. Eram realidades totalmente distintas. Eu preciso depender de Deus, e dependência exige fé. Quem anda por fé não anda por vista, não anda por aquilo que é aparente. A realidade, a circunstância pode ser contrária, mas se eu dependo de Deus, se eu acredito em Deus, se eu coloco a fé em ação, meu irmão, eu vou desfrutar de uma colheita extraordinária. Talvez aos seus olhos, quando você olha hoje, de repente você pensa, não tem saída, não sei de onde que vai vir, não sei como que vai acontecer, mas a nossa dependência não está nos homens, a nossa dependência não está nas autoridades, nos governos, nós dependemos do Senhor, Ele é a nossa fonte. Sabe, eu sempre gosto de lembrar do deserto, quando o povo estava no deserto, Deus tira a água da rocha, faz chover pão do céu, tira a carne do mar, nada a ver. Deus não precisou da águas Cuiabá, Deus não precisou de uma padaria, Ele não precisou de um açougue, não. E Ele fez tudo isso para provar para a gente que nós precisamos depender dEle, confiar nele, esperar nele. Há uma colheita extraordinária para nós, aleluia. Eu preciso depender de Deus. Dependência exige fé. Eu aprendo que dependência também exige renúncia. Dependência exige renúncia, irmãos. O texto no versículo 6 diz que assim habitou Isaac em Gerar. Ele renunciou à sua vontade. A vontade dele era ir para o Egito. A vontade dele era escolher o caminho mais fácil. A vontade dele era ir para um lado, mas Deus disse para ele não. Ele teve que abrir mão das suas vontades, dos seus pensamentos, dos seus projetos, dos seus desejos, daquilo que ele havia planejado. Ele teve que abrir mão, renúncia. A vida do cristão é marcada por renúncia também, porque Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, tem que negar-se a si mesmo, tem que fazer a minha vontade. Renúncia. Dependência exige renúncia. Pastor, o que eu preciso para viver uma colheita extraordinária? Eu preciso depender de Deus, e dependência exige fé, dependência exige renúncia, e dependência exige também paciência. Tem que ter paciência. Falamos da geografia, preste bem atenção. O Egito era terra fértil. Por quê? Porque no Egito, às margens do rio Nilo, a terra era fértil, tinha os nutrientes necessários para que uma semente germinasse. Para quem dependia basicamente da agricultura, qualquer um de nós escolheria plantar em terra fértil, em terra onde tem água, tem rio passando, terra irrigada pela água. Era certo que a colheita ali viria. Mas Deus disse para Isaac: Isaac, não é para lá que eu quero que você vá, eu quero que você fique aqui, vai ficar aqui em Gerar. Só que o problema de Gerar, irmãos, é que lá era vale, lá era deserto, lá se alguém quisesse água tinha que cavar poço. Portanto, se alguém plantasse em Gerar,
teria que depender da chuva, para que a chuva caísse sobre a terra, e assim irrigasse, fertilizasse a terra. Se alguém plantasse em Gerar, tinha que depender de chuva. Você sabe, consegue imaginar o que é isso, irmãos? Deus falou para ele: olha, fica em Gerar. E a palavra do Senhor nos diz que ele semeou naquele deserto, acreditando que Deus daria chuva. E ele plantou, e ele teve que esperar, teve que ter paciência, irmão. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, eu tenho que esperar. Minha parte eu já fiz, semeei. Agora a chuva não é comigo, a chuva é com Ele. Só que Ele não faz chover na hora que você quer. Ele faz chover, Ele faz a chuva descer no tempo dele, na hora dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Ele vai fazer chover, a chuva está nas mãos dele. A hora que Ele abrir as comportas do céu, a chuva vem. Mas eu preciso esperar. Dependência exige paciência. Portanto, eu preciso aprender que nem tudo vai acontecer no meu tempo, mas eu preciso crer que Deus é fiel. E se eu semeei, Ele vai mandar a chuva, meu irmão. A colheita vai ser inevitável. Aleluia! O que eu preciso para viver uma colheita extraordinária? Em primeiro lugar, nós falamos que eu preciso ouvir a Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que eu preciso depender de Deus. A terceira lição que eu aprendo: eu preciso obedecer a Deus. Percebe como é simples, mas está no texto. Eu preciso obedecer a Deus. Obediência. Eu aprendo uma coisa com esse texto, irmãos, porque obediência estabelece limites. Obediência estabelece limites. Obediência estabelece limites. Não desças para o Egito. Deus coloca limite. Deus coloca limite. Deus coloca barreiras. Existem lugares que eu não devo ir. Existem lugares onde eu não devo estar. Existem pessoas com quem eu não devo me relacionar. Existem pessoas com quem eu não devo me associar. Isaac, não desça para o Egito. Eu não quero você lá, eu não quero você naquele lugar, eu não quero você com aquelas pessoas, eu não quero você envolvido com essas coisas. Limite. Obediência estabelece limite. Se eu quero viver algo extraordinário, eu preciso aprender a obedecer. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso entender que existem limites para mim. Existem linhas que eu não posso ultrapassar, irmãos. Aqui existem limites para nós. Eu preciso obedecer a Deus. Obediência estabelece limites. A obediência não só estabelece limites, mas o que eu acho interessante que o texto nos ensina também acerca da obediência é que a obediência envolve trabalho. Se eu quero viver algo extraordinário, a obediência envolve trabalho. Deus falou para Isaac não ir para o Egito. Isso não significa que Isaac não teria que trabalhar. Isso não significa que Isaac não teria que se esforçar, porque ele teve que semear. Isaac teve que semear, e para sustentar a sua casa, a sua família, seus bens, seus gatos, seus camelos, ele teve que cavar poços. Teve que cavar poços. Se você lê o texto todo, se você lê o contexto, Isaac teve que cavar poços. Cavar poços exige esforço, exige trabalho, exige dedicação, exige comprometimento, é serviço. Eu preciso obedecer a Deus, e obediência envolve trabalho. Portanto, se eu quero desfrutar de algo extraordinário nesse ano de 2024, eu preciso obedecer a Deus. E essa obediência deixa claro que existem limites para mim. Essa obediência deixa claro que eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar, eu preciso me envolver, eu preciso me dedicar.
Eu preciso obedecer a Deus. A obediência estabelece limites, a obediência envolve trabalho. Eu aprendo também com esse texto, como diz o pastor Domingos, obediência gera bons frutos. Diz o texto, versículo 12, colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque alguém obedeceu. Porque alguém obedeceu. E é profético essa palavra. Perceba o quanto que essa palavra se encaixa conosco nessa noite. O texto diz, naquele mesmo ano. É para esse ano. É para este ano. Naquele mesmo ano. Colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero partir para a conclusão dessa mensagem. Quem é a pessoa que vai viver um novembro extraordinário? Será que tem alguém aqui disposto a ouvir a Deus? Será que tem alguém nessa noite disposto a depender de Deus? Será que tem alguém aqui nessa noite disposto a obedecer a Deus? Então é você, a pessoa que vai desfrutar de uma colheita extraordinária. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Eu quero orar com você nesta hora. E eu quero declarar que o Senhor será contigo, como diz o texto. O Senhor será contigo, o Senhor te abençoará, abençoará a sua descendência, abençoará a sua casa, abençoará os seus filhos, abençoará os seus sonhos, projetos, empreendimentos. O Senhor será contigo, meu irmão, o Senhor será contigo, minha irmã, o Senhor será contigo, jovem, o Senhor será conosco e Ele nos abençoará. Oh Deus, coloque a mão sobre o seu coração e eu oro por nós nessa noite. Meu Deus, essa é a palavra que o Senhor tem ministrado à sua igreja nessa noite. Ah, meu Pai, quem somos nós? Oh Deus, do alto do teu trono, Senhor, nos enxerga nessa noite. Olha, Senhor, para essa casa, que é uma casa de oração. Nos encontre nessa noite, que cada alma, Senhor, não esteja encoberta aos teus olhos, que são como chamas de fogo. Ah, meu Pai, não há nada que passe desapercebido aos teus olhos. Nos encontra nessa noite, encontra, Senhor, no mais profundo de cada coração, uma necessidade, um desejo, e que não haja ninguém nessa noite neste recinto, meu Pai, que possa não ter a sua causa, a sua necessidade suprido, o seu problema resolvido, o seu caso solucionado, porque nós já tomamos posse dessa palavra e nós nos declaramos abençoados, gratos pela colheita, certos, Senhor, de que seremos abençoados e vamos ter uma colheita extraordinária. Como ministro do Senhor, meu Deus, eu declaro um mês de novembro próspero, uma colheita extraordinária em todas as áreas da vida dos teus servos, da tua igreja, e eu juntamente com eles me declaro abençoado nesta noite em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra com alegria, glorifique o nome do Senhor nessa hora.